e venho nesse momento, então, representando a diretoria do Conselho, fazer a abertura oficial desse encontro, desse evento, né, que era para ser quase que uma reunião aberta, mas se transformou num evento muito maior, né, Camila? Então, em nome da diretoria do CRP Paraná, eu gostaria de declarar oficialmente aberto esse encontro com muita satisfação. Quando essa gestão do 13º plenário assumiu a gestão do Conselho, uma das nossas metas, ou um dos nossos objetivos, era garantir espaço para toda a diversidade e pluralidade da psicologia. Isso significa garantir que aqui dentro a gente tivesse espaço para todos os colegas, independente de suas abordagens teóricas e dos seus campos de atuação. E eu não sei porque a neuropsicologia ainda é uma área pouco falada, pouco estudada, de pouco interesse dos acadêmicos, né? E a gente fez então questão na época de garantir que a gente tivesse uma comissão com essa temática. Naquele momento a Camila foi convidada então para compor o nosso quadro de conselheiros, assumindo esse desafio, né, Camila, de estruturar essa comissão e fazer com que essa comissão trabalhasse. E embora a gente seja extremamente exigente, a Camila acabou de comentar comigo ali no saguão, mas me parece que a gente fez tão pouca coisa, eu gostaria aqui de ressaltar e enaltecer o quanto essa comissão tem feito. Em especial pelo fato da gente poder reunir aqui no Conselho profissionais de renome, extremamente reconhecidos na área, que possam discutir então essas demandas. E essa é uma comissão que gera suas próprias demandas, porque de fato o Conselho recebe poucos questionamentos, né, de coisas que essa comissão precise responder ou executar. Então é uma comissão que o tempo todo pôde criar suas próprias demandas e ter então a liberdade de fazer aquilo que entendia como importante. E hoje nós estamos aqui celebrando então o resultado desse trabalho, que se deu por meio da elaboração de um caderno sobre a neuropsicologia, e o que a gente espera então, né, que esse caderno, tanto disponível nas nossas redes, no site e agora também na versão impressa, possa ser amplamente distribuído para toda a categoria profissional, para os acadêmicos, para que a neuropsicologia possa ser ainda mais difundida, ainda mais conhecida, que a gente possa atrair mais profissionais para essa área e, em especial, mais pesquisadores para essa área. Então, eu fico muito feliz de vê-los aqui reunidos para conhecer um pouco dessa publicação, do trabalho da comissão e, claro, para poder ouvir a palestra de uma profissional extremamente reconhecida na área, que é a Maria Joana, mas eu ainda não vou apresentá-la. Então, Camila, muito obrigada pelo trabalho à frente da comissão, parabéns por tudo que vocês realizaram. A gente fica muito feliz de ter esse momento para celebrar o trabalho dessa comissão. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada pelas palavras, né, pela apresentação, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Boa noite a todos, né? Então, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês, algumas pessoas bem conhecidas, algumas carinhas, né, que a gente não conhece, isso é bom também. E eu escrevi aqui algumas palavras, prefiro ler para não me perder, né? Então, vamos lá. Então, também gostaria de agradecer ao CRP por proporcionar né, a possibilidade da gente realizar esse evento. Como a Carol falou, foi um trabalho, né, da comissão. A gente acho que trabalhou 18 meses, né, para estar escrevendo esse caderno, que é pequenininho, né, mas tem bastante conteúdo. Então, tá. Então, o objetivo do evento de hoje é o lançamento desse caderno, né, que é uma produção, então, fruto do nosso trabalho, dessa comissão. Como a Carol estava falando, mas apenas para contextualizar. Essa comissão, então, foi criada nessa gestão atual, que é a gestão de 2016 a 2019, e foi um convite, né, um pedido do nosso presidente, o João. E acho que é importante também falar que, na verdade, só o nosso CRP aqui no Paraná que tem uma comissão de neuropsicologia, né? Então, quando a gente criou a comissão, inclusive a gente recebeu alguns e-mails de outros estados perguntando como que seria a comissão e tudo mais, mas pelo que eu andei vendo, realmente o Paraná é o único que tem a comissão de neuropsicologia. Isso é bastante importante, né? A nossa comissão hoje ela conta com a participação de aproximadamente 15 colaboradores e a gente se reúne uma vez por mês. E como a Carol falou, são pessoas
bem ativas, né, na neuropsicologia aqui no Paraná, pessoas com bastante produção, né, pessoas de renome, a grande maioria também está vinculada a universidades, então a gente tem um corpo de colaboradores bem importante, tá? A comissão, ela tem vários objetivos, tá? Entre eles, a gente tem como objetivo assessorar o plenário em relação a pronunciamentos, posicionamentos que se façam necessários e refletir sobre a abrangência, os limites e as limitações éticos-sociais da atuação do neuropsicólogo. Então, também como a Carol falou, a gente às vezes tem a sensação de que a gente não está produzindo muito porque não tem tanta demanda, né? A Carol falou, a gente vê a neuropsicologia ainda como uma área crescendo, uma área que às vezes a gente não vê tantas pessoas sabendo o que a gente faz, né? Dentro da universidade a gente vê um interesse crescente, né, por essa área, e talvez por isso a gente ainda não tenha tanta demanda, né? Então a gente na comissão ficou um pouco com essa sensação de que a gente não tinha muito o que responder, né, porque não chegava tanta coisa. E aí, no início dessa gestão, a comissão ela estabeleceu algumas metas, né, no planejamento estratégico, entre elas a produção, então, desse material, considerando, né, a crescente expansão dos cursos de formação em neuropsicologia e o número crescente de profissionais atuando na área. Então, o caderno ele foi criado com um grande objetivo de orientação, tá? Então, de orientar os psicólogos acerca da prática do especialista em neuropsicologia, e com alguns objetivos específicos, como disponibilizar orientações relativas à formação, orientar a respeito da forma de atuação e da pesquisa, né, tanto na área da avaliação como da reabilitação neuropsicológica, direcionar os profissionais quanto aos aspectos legais e éticos concernentes à prática da neuropsicologia e incentivar a atualização e a qualificação do profissional. Então, no caderno vocês já receberam, né? Então, quem não pegou pode pegar depois ali fora. Vocês vão encontrar um pouquinho da história da neuropsicologia no Paraná, o documento na íntegra que foi elaborado pelo GT da Neuropsicologia em 2010, que foi coordenado pela psicóloga doutora Maria Joana, tá? E com a participação de vários neuropsicólogos que estão aqui hoje presentes também. Depois, um capítulo sobre a neuropsicologia dentro do contexto atual e alguma parte mais focada na legislação. Tá? Então, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a apresentação da Camila e da Carol. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Esse é um evento da neuropsicologia que tem uma importância da marca da neuropsicologia para nós, todos os que trabalham aqui nessa área, de uma evolução de situações, que eu vou fazer um pequeno relato para vocês, um resumo de todas as situações que levaram até chegar no caderno. Esse caderno foi, assim, realmente um grande esforço da Camila para que isso saísse, né? Enfim. Então eu quero fazer alguns agradecimentos especiais e vocês vão, ao longo de tudo que a gente falar, perceber até por que certas situações. Né? Primeiro, quero agradecer a todos os psicólogos colaboradores da comissão. Tá? Daí, quero agradecer a Camila por ter dirigido isso aí até conseguir terminar esse caderno. Gostaria muito de agradecer a Carol, mas em nome principalmente do João Batista, que é o presidente atual do Conselho, mas que todos sabem que já foi presidente em outras ocasiões e justamente numa dessas outras ocasiões é que teve uma grande participação nessa inserção e nesse início do trabalho da neuropsicologia aqui. Ao longo do tempo eu vou contar para vocês por quê. Gostaria de agradecer os conselheiros e conselheiros, não só dessa gestão, mas justamente aqueles de uma outra gestão onde a gente apresentou o conselho, o GT de 2010, que ouviram as coisas que nós tínhamos a colocar. E também, especialmente, aos funcionários do HC, do CLT, que nos recebem aqui de noite nas comissões e em várias reuniões que ficam até tarde, etc. Então, é isso que eu gostaria de agradecer, em princípio. Sobre a neuropsicologia. Então, a grande questão da neuropsicologia é como que nós podemos pesquisar o cérebro. Esse é o nosso foco. Tá? Mas, como que você vai pesquisar o cérebro, tá? E os métodos que você tem para pesquisar o cérebro. E essas questões extremamente delicadas de quais métodos você pode utilizar para pesquisar o cérebro,
dentro de toda a história da neuropsicologia, que é a grande questão importante da prática de fazer avaliação neuropsicológica, que vai depois levar a fazer uma boa reabilitação neuropsicológica, teve fases um pouco complexas para nós neuropsicólogos. Mas antes de chegar nessa etapa, eu vou localizar para vocês no mundo, certo? Como que foi a construção da neuropsicologia nas associações, os grupos, e como que ela se formou como instituição também, em vários lugares. Até onde se tem notícia, existe um relato de uma primeira reunião na Áustria, em 1951, contando com a presença destes autores, dentre eles vocês devem ter ouvido muito falar de E.K. Zengel. Depois tem uma reunião nos Estados Unidos, também com vários outros autores extremamente conhecidos da neuropsicologia, em 65. Em 67 foi criada a Sociedade Internacional de Neuropsicologia, numa reunião em Washington. Vale lembrar que em julho do ano que vem nós teremos a reunião que é de meio de ano da INS, vai ser no Rio de Janeiro, já estão anunciando isso. Em 1976 foi criada a Academia Nacional de Neuropsicologia nos Estados Unidos. Em 79 foi delineada a divisão de neuropsicologia da Academia de Psicologia. Aqui tem um ponto importante que eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas em 1989 foi criada a Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia. Esse evento eu vou trazer novamente. 2003, a Academia Americana de Clinical Neuropsychology, de neuropsicologia clínica. São 3 eventos que ocorrem frequentemente nos Estados Unidos, da INES, da NAN e da Academia de Clinical Neuropsychology. Em 2008 foi criada a Federação Europeia das Sociedades de Neuropsicologia. Vários países europeus já tinham suas sociedades individuais, mas eles depois conseguiram fazer isso junto. Há bastante diferença na forma de funcionar dos neuropsicólogos europeus e dos americanos. Mais próximo de nós, então, em 1988 foi criada a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Em 2004, o Conselho Federal da Psicologia criou a especialidade de neuropsicologia. As outras especialidades, clínica, organizacional, tinham sido criadas, se não me engano, em 2001. E só em 2004 que saiu a referência da especialidade de neuropsicologia. Em 2009 foi criado o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia, que se juntou várias vezes com a Sociedade Brasileira em alguns eventos, às vezes separado. Em 2014, o Conselho de Fonoaudiologia criou a especialidade de neuropsicologia e a resolução final é de 2016. Em 2010, nós viemos para cá, para falar criar esse conselho, esse GT de neuropsicologia, que eu vou explicar ao longo aqui, todo o caminho como chegou aqui, até chegar em 2018 a comissão, 17 a comissão e 2018 o caderno temático. Então vamos ter uma ideia disso. Antes eu quero fazer também um outro comentário, que é de certa forma uma homenagem, né? As situações que envolvem a formação de neuropsicologia, elas passam bastante, pelo que a gente vai ver no decorrer da palestra, pela cirurgia de epilepsia. E aqui a gente vai fazer uma pequena homenagem a Brenda Milner, que provavelmente todos vocês já leram algumas coisas sobre ela, que está viva ainda. Essa aqui é a comemoração de 100 anos da Brenda Milner em Montreal. Então, ela foi quem estudou o caso HM, né? E até a morte dele em 2008 manteve em sigilo, o nome ficou conhecido só como o caso HM, fotografias, etc., só vieram à tona depois que ele faleceu. Então, a neuropsicologia tem sim uma longa história, né? E nós estamos tentando construir a história brasileira disso. No Brasil, quem nós temos de marcos importantes na formação de pessoas, de várias pessoas, a Cândida Camargo, provavelmente vocês já ouviram falar, Cândida Camargo de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria da USP, que trabalhou na cirurgia de epilepsia e também naquilo que na época eles chamavam de psicocirurgias, né? Várias cirurgias de símbolo e tudo. Na década de 70 isso ocorreu bastante. Então a Cândida desenvolveu vários métodos para o trabalho da cirurgia de epilepsia e formou bastante gente, né?
A Beatriz Lefebvre, também em São Paulo, já mais ligada à neurologia, também na época, década de 80 principalmente, no final da década de 80, publicou vários livros na investigação de crianças e depois, mais tarde, junto com a equipe de neurologia da neurologia da USP, também trabalhou na área de demência até falecer. Deu aula para muita gente, ensinou muita gente também. Aqui é uma fotografia da fundação da Sociedade Latino-Americana. Em uma outra ocasião, até posso contar para vocês em detalhes como é que eu fui parar aqui nesta fundação exatamente. É uma história divertida. Os brasileiros que estavam na fundação da sociedade eram o Dr. Benito Damasceno, o Dr. Jaime Maciel, que eram neurologistas da Unicamp, a doutora Maria Alice Matos Pimenta, que é uma fonoaudióloga, que foi uma das pessoas que iniciou algumas pesquisas na área de afasia, inclusive com coleta de dados feitas em Curitiba por uma outra fonoaudióloga, e eu. Estávamos lá na criação dessa sociedade. O Serviço de Cirurgia de Epilepsia do HC foi criado em 94. Então aqui tem várias pessoas que participam do serviço, uma pequena fotinho do VADA, até para vocês entenderem que depois vou mostrar algumas fotografias do pessoal do serviço, porque que todo mundo anda de azulzinho em alguns lugares. E o nosso HC aqui. Então essa equipe se juntou para montar todo o procedimento de cirurgia de epilepsia, e a partir disso a gente desenvolveu alguns métodos mais adaptados para a situação que a gente tinha, o tipo de paciente que a gente atendia, e com muito contato com todos os outros neuropsicólogos que trabalham nessa área. Continuando a história aqui no Paraná, nós temos o professor Romanelli, que acho eu que foi professor de todo mundo, certo? Pelo menos assim, muita gente passou em algum momento, em alguma aula do professor Romanelli, o que foi ótimo. Ele criou em 99 o Laboratório de Neuropsicologia, junto à participação de todos os professores da Federal, Ana, Tatiana e professor Amer, que foram se juntando ao grupo da neuropsicologia, ali do Departamento de Psicologia da Federal. Bem, existe uma sequência de situações que levaram a tudo isso que hoje a gente tem como caderno no final. Então, eu vou passar brevemente, não vou entrar em detalhes em todas essas situações, mas em 2001 o Conselho Federal fez uma resolução a respeito do uso dos testes. E essa resolução acabava gerando uma dúvida importante sobre como que seria feito com os testes neuropsicológicos. E que na época, em 2001, havia pouquíssimo material publicado dentro das normas propostas aqui. Por exemplo, o VISC mais utilizado aqui era um VISC de 1949, publicado no Brasil em 1961 ou 2, parece. Evidentemente, sem ter normativas, etc. Então, as dificuldades que ocorreram aqui, nesse primeiro momento aqui, geraram muitas das ações que ocorreram depois. Então, para vocês irem acompanhando. Então, a resolução. Daí, em 2004, foi criada a resolução que criava a especialidade de neuropsicologia, certo? Em 2002, antes de chegar nisso, em 2002 teve a publicação do VISC, então você veja que em 2001 tem a resolução, em 2002 que aparece a publicação brasileira do VISC, em 2004 foi criada a especialidade, aqui foi publicado também o VAIS, e em 2005 nós viemos, 3 psicólogas viemos aqui no conselho, a Úrsula, Simons, a Helene Schwab e eu, e viemos conversar com o presidente dizendo que tínhamos várias situações delicadas em relação à publicação do VISC, porque tinha algumas dificuldades com as tabelas, essas coisas estavam começando a ser cada vez mais faladas nos congressos, havia eventos onde as pessoas se levantavam e diziam o que nós vamos fazer com essa tabela e várias dificuldades que ocorreram na época. Então, nós fizemos um documento explicando quais eram todas essas dificuldades, essas diferenças e as situações que poderiam gerar
relacionadas com o VISC-3. Felizmente, hoje não trabalhamos mais com VISC-3, né? Então, o pessoal novinho aqui talvez não tenha nem visto, mas eu tenho certeza que algumas aqui conhecem muito bem e vivenciaram isso que a gente colocou na época. Em vista desses problemas, nós ficamos em contato com o Conselho. Eu tinha sido conselheira na década de 90 e sempre mantive um contato com o Conselho. Eu acho que a nossa casa é o lugar que a gente tem para vir e questionar e trazer as questões. Como a Carol disse, se não tiver questões para a Comissão de Neuropsicologia, a gente inventa elas mesmas e traz para cá, porque a gente tem coisas para questionar. Esse material aqui, que é de 2007, eu só fui descobrir depois, eu não soube disso na época, certo? Mas foi um material feito de um conselhão, onde foram determinadas várias situações relacionadas à neuropsicologia, relacionadas ao atendimento de pacientes com doenças, e várias situações que depois acabaram ajudando a gente compor o material que saiu no GT depois, e que vocês vão ter aí a referência quando vocês lerem no caderninho. Depois, em vista disso, a gente não tinha esse conhecimento aqui. Em 2010, eu novamente, o João Batista era presidente, eu novamente procurei o João e disse, olha, tem várias dificuldades, nós precisamos ver as questões da neuropsicologia. Então ele me falou, escreva alguma coisa. Tá bom, eu sentei e escrevi alguma coisa. Escrevi milhares de coisas. Daí eu vim conversar novamente e ele disse, olha, vai ter um novo conselhão, você pode apresentar uma tese. Então, nós apresentamos uma tese, certo? E nós colocamos uma tese onde justamente a ideia era justamente a de participação dos psicólogos em pesquisa, equipe interdisciplinar, coisas que são um pouco o que a gente repete agora e traz de novo no caderno. Tá? Mas muito porque tinha problema com os métodos, as dificuldades dos métodos e tudo. Fomos para o conselhão, que eu me lembro, acho que foi a Mariana, foi comigo. Cadê a Mariana? A Mariana foi, a Samara, a Denise, fomos para esse conselhão. A gente chegou no conselhão, não tinha nada do que a gente tinha colocado. Nada. Tinha questões como, por exemplo, para ser tese aprovada ou não, se a figura de rei podia ser aprovada, algumas coisas gerais, mas aquela tese que a gente tinha mandado não estava contemplada ali no conselhão. Então, fomos participar do conselhão e tudo. Passada esta situação, né, ainda não satisfeitos, né, voltei, falei com o João o que dá para fazer, nós precisamos discutir a neuropsicologia, assim. Então, tá bom, junte um grupo. Mas é agora. Fizemos, então, aí que eu entendi o que seria um GT de neuropsicologia, né? Vamos fazer um GT de neuropsicologia. Vamos, certo? Chamei as pessoas que eu sabia que estavam ligadas à área e que já tinham um título de especialista, esses dados aqui. E esse grupo todo trabalhou junto durante, eu me lembro bem, foi no inverno. Nós ficamos 8 semanas em seguida, à noite, cada semana marcava uma noite, nós vínhamos aqui no conselho e o Ângelo, desesperado, queria mandar a gente embora. E a gente, tá bom, mais um pouquinho, até que a gente conseguiu concluir um documento que acabou sendo, então, apresentado numa plenária. Então, esse documento que vocês têm na íntegra no manual foi apresentado numa plenária para ser discutido, trazendo todas as questões importantes da neuropsicologia que a gente tinha em relação a métodos de avaliação, procedimentos, a pesquisa científica, normatização, várias situações que nós julgávamos importantes. Então, foi um trabalho bem importante, agradeço a todo mundo que participou desse grupo lá. Bem, passamos disso aqui, apresentando, então, a gente apresentou, daí na ocasião da apresentação, era o Celso que estava como presidente, né, mas ainda foi na gestão, isso tudo começou com a gestão com o João, né, e traduzimos, o título foi Uma Reflexão sobre o Exame Neuropsicológico. Depois disso, nós continuamos participando e foi organizada a comissão de avaliação psicológica. Então, nós participamos como
mesmo sendo neuropsicólogas, e daí vieram mais algumas neuropsicólogas para se juntar a esse grupo da avaliação psicológica, e a gente aprender com o olhar das pessoas que faziam a avaliação psicológica quais as coisas que nós podíamos ver de relevantes em relação à neuropsicologia. Então participamos desse grupo. Ainda nesse grupo, né, teve um questionamento do federal sobre a produção de eixos para o sistema de conselhos e para a produção de textos para esse eixo do sistema de conselhos, e nós escrevemos um texto voltando a várias coisas relacionadas à neuropsicologia. E como já tinha o material do GT, nos apoiamos bastante no material do GT. Foi encaminhado, mas esse texto não foi publicado. A Camila hoje tem as cópias disso aí. Aí eu vou fazer mais nesse inteirinho aqui, né? Nós temos toda uma situação delicada que começa a ter, para algumas pessoas, um pequeno confronto entre a fonoaudiologia e a psicologia. E nós, da neuropsicologia, entendemos que nós trabalhamos em equipes interdisciplinares e que existe uma relação interdisciplinar bem importante, e um dos profissionais que realmente pode ter muita colaboração é justamente o pessoal da fonoaudiologia. Em decorrência de várias situações que ocorreram, o Conselho de Fonoaudiologia acabou baixando uma resolução criando a especialidade de neuropsicologia para os fonoaudiólogos, tá? Para que eles trabalhem também com os materiais deles, né? E depois disso teve publicado numa revista um grupo bem grande de profissionais que assinou esse consenso sobre a fonoaudiologia. Mas voltando ao Paraná, né, isso foi em âmbito nacional, em 2017, então foi criada, daí quando a Camila já entrou como conselheira, né, foi criada a Comissão de Neuropsicologia. E o grupo aqui que participou desta comissão e do caderno, e hoje tem outras pessoas que estão começando a participar e são muito bem-vindas na comissão. Então aqui nós temos uma pequena fotinha do grupo da comissão e a criação da comissão. E o caderno temático. Então todo esse pessoal aqui, que estão a maioria presentes, participou exaustivamente da discussão de todo esse material, com várias novas coisas, novas posturas, novas ideias, revisando as coisas que estavam anteriormente colocadas. Surgiu então o caderno temático, publicado, apresentado no congresso, né? Vocês fizeram apresentações no congresso, né? O cérebro na clínica e a clínica no cérebro, a clínica do cérebro, né? Então, quais são os pontos? Eu vou destacar alguns pontos importantes, alguns, certo? Não é o objetivo rever todo o detalhe do caderno. Então, conforme o que a Camila já disse, os objetivos seriam orientar acerca da prática, certo? Orientar em relação à formação. Nós vemos hoje uma ampliação de todos os cursos de neuropsicologia. Então, me parece assim que nós estamos no auge da demanda para a neuropsicologia. Então, muitas pessoas estão se interessando por neuropsicologia hoje, o que é bom, interessante, né? Mas precisamos também ter algumas orientações em relação a isso, orientar sobre a atuação, né? Sobre as questões legais e éticas, e principalmente assim, incentivar essa qualificação, essa atualização. As neurociências como um todo estão evoluindo a passos muito largos, tá? Então, temos coisas muito importantes para estudar e vamos continuar estudando. Então, definindo um pouco, né, a neuropsicologia vai envolver o estudo do comportamento e essas relações com o cérebro, né, e os neuropsicólogos vão trabalhar com instrumentos padronizados, métodos e técnicas de investigar o funcionamento normal e alterações do funcionamento das disfunções do sistema nervoso. Essa é a nossa prática, né? Investigar, 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 fazer teste, observar o comportamento, fazer teste, né? Montar, ter novas ideias. Essa faz parte do dia a dia do neuropsicólogo. Entre as interfaces importantes da neuropsicologia, aqui vale destacar essa característica interdisciplinar. Nós não estamos sozinhos, realmente não estamos sozinhos.
E a gente precisa se integrar, porque é justamente nessa integração que estão sendo construídos vários métodos de avaliação. Por exemplo, demência. Tá? Todas as coisas bem construídas para avaliação de demência, elas foram construídas em equipes, né, e publicadas por equipes, não exclusivamente de psicólogos. Então é isso que é uma das coisas que nós marcamos nesse ponto. Muitas equipes, né, que estão gerando uma formação mais integrada e que talvez consiga, aos poucos, a gente vai ter residências talvez mais integradas e mestrado e doutorado. Em vários campos do conhecimento, ou até mesmo lidando com essa questão das residências multiprofissionais, se fala cada vez mais em integração, né, e não divisão em departamentos, em integração. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com todas as situações que vêm também com a neuropsicologia. Então, a reabilitação também é uma das áreas extremamente importantes da neuropsicologia, cresce essa demanda. Não que, eu vejo assim, não que não existisse a demanda da reabilitação neuropsicológica antigamente, mas provavelmente as pessoas que precisavam disso não tinham muito um direcionamento para onde procurar. E hoje elas estão procurando. Né? Nós temos pessoas com doenças neurológicas há muito tempo, né? Mas hoje está sendo muito mais fácil e aberto a busca do neuropsicólogo para avaliação, né? E do neuropsicólogo já com esse nome mesmo para a reabilitação, coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Né? E de novo aqui é um foco muito mais qualitativo. A neuroimagem, nós temos um bom representante da neuroimagem aqui, certo? A neuroimagem trouxe para a neuropsicologia uma evolução muito grande. Tá? Que coisa mais interessante que você possa observar, né, ao vivo e a cores aquilo que você estudou no livro. E essa a oportunidade da neuroimagem. Mas ela não é simples, não é assim, vamos botar todo mundo na máquina e vai fazer. Precisa desenvolver uma tecnologia muito específica, é muito estudo e é um trabalho bastante detalhado do neuropsicólogo que vai trabalhar numa equipe. De novo, equipe. Não se faz nada sozinho, é equipe. Em algumas áreas é muito equipe mesmo. Então, este campo aqui se desenvolve em Curitiba, sim, e em outros estados também. Você já vê o relato dos psicólogos trabalhando nessa área. Por fim, pesquisa. Tá? A pesquisa, nós temos que entender que a pesquisa é a base do que a gente faz na prática, certo? E a pesquisa a prática gera informações para a pesquisa. Isso é bem importante. Aqui. Buscar as evidências, certo? Então, a maioria dos neuropsicólogos, de um jeito ou de outro, acaba se envolvendo com métodos de pesquisa ou com algum tipo de pesquisa, que é uma das formas bastante importantes de aprender sobre neuropsicologia. E, de novo, a questão da multidisciplinaridade. Essa é a forma que a gente tem para entender isso, certo? Você pode preparar todo um material de testes no laboratório, mas ele tem que ser aplicável à clínica. E aquilo que você aprende na clínica gera questões para que você vá de volta ao laboratório, né? Buscar novos métodos de investigação, novos métodos de avaliação. E essa é um dos pontos importantes da evolução da neuropsicologia. É uma ciência que está sempre atrás, e é por isso que nós geramos as nossas próprias perguntas, talvez. Né? Mas, de novo, ressaltando que não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em equipe. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço a presença de vocês. Foi muito importante. Eu acho que a gente finalizar com esse caderno, Camila e todo o pessoal da comissão, é um grande prazer. Tá? Obrigada. Obrigada, Maria Joana, pela tua fala, por trazer toda essa história, pela homenagem, né? Todo mundo acho que fez parte um pouquinho desse percurso todo, né? E novamente agradeço a presença de vocês e principalmente
principalmente, né, dos colaboradores da comissão, e dizer que a comissão está aberta. Esse ano nós encerramos os trabalhos hoje, né? Mas férias merecidas, mas provavelmente em fevereiro a gente começa. A comissão ela acontece, eu acho que ela vai continuar acontecendo na terça-feira, à noite, então é sempre na segunda, terça do mês, das 7 às 9, das 7h30 às 9, né? Ano que vem a gente decide certinho. Essa dúvida do dia exatamente acontece porque, como eu falei no comecinho, a gente tem vários professores, né, na graduação, e aí a gente, a cada semestre, a gente tem esse problema, né, de estabelecer o horário, mas é sempre na segunda semana e uma vez por mês à noite, tá? Então fica aberto, os interessados em participar. Eu acho que tem um formulário no site do CRP, né, as pessoas preenchem, o CRP recebe e encaminha para nós da comissão. Tá bom? Obrigada, e agora convido vocês para tomar um cafezinho ali fora e para todo mundo se reunir.